Vambora. Bom, hoje é um daqueles vídeos ou daqueles dias que eu realmente tô sem ideias, praticamente sem noção nenhuma do que eu posso fazer, do que eu posso gravar. Porque com certeza eu tenho vários vídeos aí na minha playlist para reagir, mas eu tô várias vezes me questionando sobre isso, porque o intuito desse canal não era só fazer react, mas era trazer de tudo e mais um pouco, só que eu estou literalmente cansado e muito cansado, estou com uma grande fadiga porque nas últimas semanas eu estou numa maresia de trabalho, provas e mais provas e trabalhos, porque, poxa, estudar e trabalhar ao mesmo tempo e ainda criar conteúdos não é tão fácil assim. E olha, você que já tentou criar conteúdo sabe muito bem o quão é difícil criar conteúdos, editar, postar, ou tudo isso, todo o pacote, roteirizar, começar a gravar. Você erra no momento da gravação, você erra no momento da edição, você leva tempo para editar. Principalmente se for conteúdos que você tem que fazer uma grande edição, você tem que pesquisar imagens, vídeos, tudo e mais alguma coisa. E sem falar que o próprio roteiro em si tem que estar bem construído e tudo isso leva tempo. Estou cansado porque essa semana toda já faz um bom tempo que eu já não posto nada e vocês já devem ter visto. Então eu peço desculpas, desculpas e mais desculpas por eu estar distante aí de vocês, mas é aquilo. Várias vezes eu recebo alguma coisa nos comentários e algumas pessoas querem saber mais de mim, querem saber mais do Cristiano, querem saber mais de Angola. E eu não sei se eu trago mais de mim, mais de Angola, mais de África. Eu não sei se tem pessoas realmente interessadas. Eu não sei se o meu algoritmo vai ficar bom. Não sei se as pessoas que acompanham vários outros conteúdos aqui no canal, eu reagindo a outros conteúdos, se elas vão continuar a ver aqueles outros conteúdos. Então, e fica essa dúvida, fica esse dilema. E eu nunca sei o que eu posso fazer ou trazer ou não trazer. Ao mesmo tempo, eu queria, sei lá, fazer uma retrospectiva do canal, daquilo que foi criado, que é o Cristiano Paim, esse canal que eu criei com o intuito de me comunicar, falar de várias coisas, mas ao mesmo tempo eu fiquei aí preso no React porque acabou me facilitando com relação a outras coisas que eu faço. Eu tenho duas faculdades aí nas costas, uma a terminar, a outra ainda a caminhar. Eu tenho o trabalho, o 6 por um e ainda tenho que criar conteúdo, sem falar que eu tenho uma vida, né, por fora, que eu também tenho que ter uma vida por fora, que de alguma forma acaba ocupando muito do meu tempo e não é tão simples assim chegar e continuar a criar ou ser meio que consistente, tal como eu fui nesses últimos 3 meses, ou vou dizer 2 meses e meio, quando eu criei esse canal. Eu comecei a postar vídeo todos os dias, um vídeo a cada dia, e atingimos as metas, batemos algumas metas, e hoje o canal tá bom. Eu acredito que o canal tá muito bem, mas uma coisa que eu sempre falo, é estranho ser criador de conteúdo, é estranho criar conteúdo, porque eu sou um cara muito mais da retaguarda. Eu gosto de ficar muito mais atrás das câmeras. Eu não gosto muito de aparecer, eu não sou muito aquela. Eu não gosto de ser influencer, essa coisa de influencer, não é muito a minha visão. Eu quis simplesmente comunicar, trazer algumas visões minhas, por isso que eu gosto de reagir, colocar as minhas impressões em alguns vídeos. Eu não gosto muito de aparecer Insta, sei lá, TikTok, essas coisas. Eu não crio conteúdos para lá, mas é necessário. Hoje em dia é necessário nesse mundo de criação de conteúdo, porque de alguma forma é assim que você vai ser não só visto, mas também seguido e de alguma forma você pode até criar parcerias, você pode crescer em vários outros sentidos, ter algumas amizades, ter algumas influências em alguns pontos, em alguns lugares, em algumas coisas, que isso ajuda bastante para quem cria conteúdo e com certeza, no final a intenção é grana, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu não gosto de ser um cara muito exposto, porque para mim eu sou muito daquela de ficar na minha, eu sou um cara que escreve, eu sou um cara que compõe, eu sou um cara que cria conteúdos, mas ainda assim eu gosto de ficar muito mais na minha, não ser muito próximo das redes sociais. Tento evitar um pouco isso para separar entre o real e aquilo que é redes sociais, aquilo que é criação de conteúdo. Não que não seja eu, não que seja uma capa, mas de alguma forma tentar evitar muito essa imagem, porque nas redes sociais você tem muito essa coisa do bonito, do feliz, do engraçado, do alegre, e às vezes você não é tudo isso. Às vezes é só uma coisa que você vê nas redes sociais, mas acaba não sendo realmente aquilo que você é na vida real, e algumas coisas passam muito além de uma simples criação de conteúdo. E eu tento não ter muita exposição, porque eu gosto muito de ficar mais nesse lado aqui, nesse canto, e não me expondo muito. Mas é estranho também falar isso, que eu não gosto de exposição, porque eu sou escritor, sou compositor e gosto de comunicação há um bom tempo. E eu estou aqui hoje, aliás, estou aqui no YouTube a criar conteúdo.
conteúdo e de alguma forma eu me exponho, então não faz muito sentido. Então estou sempre a caminhar para esse lado. No final acabo sempre sendo um cara que foi meio que determinado a estar aqui nas redes sociais ou então no YouTube ou em algum lugar para falar sobre alguma coisa, porque eu gosto de comunicar, eu gosto de falar alguma coisa, eu gosto de trazer algumas visões sobre mim e não só sobre mim, sobre coisas assim da sociedade. Eu gosto de trazer vídeos que eu reajo, falo sobre alguma coisa ligada à sociedade ou alguma coisa engraçada, porque eu gosto também de rir um pouco, mas também a pergunta que fica é essa: será que eu vou permanecer nesses registros ou registros? Não sei como é que se diz a palavra. Sei lá, nesse lado assim de conteúdo, nesse campo, nesses nichos, nesses caminhos de conteúdo, eu não sei. Eu vou trazer tudo um pouco para esse canal. Por isso que o vídeo de hoje é um vídeo meio que de desabafo, mas ao mesmo tempo um vídeo onde eu não sabia o que é que eu poderia trazer, porque fazendo reacts se torna mais leve, se torna mais fácil para mim, me ajuda muito no quesito tempo, aí eu acabo não roteirizando. Claro que não ter o mérito dos vídeos ou não ter o mérito de quem criou o vídeo, porque de alguma forma eu coloco as minhas impressões e acabo não cometendo nada sobre políticas do YouTube e tudo mais, da comunidade do YouTube. Então tento sempre fazer com o maior cuidado possível, trazendo conteúdos que vocês aí, o meu público, gostam. Se bem que eu tenho também público de várias idades. Várias vezes me pedem para reagir até batalhas de rap, às vezes para reagir a uma cidade de alguém, a um estado de alguém, porque eu tenho um público de várias idades mesmo, desde, sei lá, acho que até 16, 17 anos, até aos 40, mais ou menos. Então, eu tenho desde o Enzo até a Dona Lady, a Dona Cleide ali nos meus inscritos. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o meu algoritmo, tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu posto, com o conteúdo que eu faço, para que eu consiga atingir todos os públicos da mesma forma. Só que o algoritmo é complicado. Tem conteúdos que eu penso em trazer, às vezes pode não render, e tem conteúdo que pode render, e eu nunca sei até tentar. Eu nunca sei até trazer e ver os comentários, ver o engajamento, ver os likes, ver também o número de views, porque isso ajuda muito. Às vezes eu tento trazer uma polêmica, não polêmica, mas um conteúdo um pouquinho mais quente, porque às vezes eu também gosto e todo mundo acompanha, mas será que o meu público gosta? Será que o meu público não gosta? Às vezes eu trago um conteúdo aí, um achismo da vida, que é praticamente aquilo que é o maior ou melhor conteúdo desse canal, e o maior views que eu tenho, a maior view que eu tenho foi de um conteúdo ligado, por exemplo, ao Batista Miranda. Então são coisas assim que de alguma forma eu acho que também rendem bastante para vocês, mas tem que saber realmente, eu tenho que saber se é isso que eu quis realmente trazer para o canal, porque eu queria falar muito mais coisas aqui, falar um pouco sobre África, um pouco sobre Angola, tentar eliminar um pouquinho daquelas perguntas clichês sobre a África, de onde eu venho, como eu vivo, o modo de vida, se eu como, se eu não como, saudades do fundo, sabe? Eu acho que até deve ser mais saudades de Angola. Eu acho que deve ser saudades, porque tudo isso me coloca numa posição de: será que eu posso trazer esses conteúdos? Às vezes eu posso, mas será que eles vão render? Será que vai me ajudar? Porque quando você fala de algoritmo, às vezes o algoritmo está nem aí para isso. O algoritmo está aí para aquilo que já funciona. E o que funciona é o achismo, o que funciona às vezes é uma polêmica, o que funciona às vezes é um gringo falando alguma coisa sobre o Brasil, às vezes é uma pessoa, um africano que está no Brasil e fala um pouco sobre as suas experiências, sobre as suas vivências. São esse tipo de coisas assim, trazer um pouco da relação entre Brasil, Angola, questões ligadas às vezes à geopolítica, coisas assim um pouquinho mais sérias. E às vezes funciona, às vezes não. Teve um vídeo até que eu trouxe falando sobre a cidade mais congelada. Esse vídeo não rendeu nada e eu sou um cara muito inquieto. Tem muita coisa que eu faço, eu gosto de fazer muita coisa, além de escrever, além de compor músicas e tudo mais. Eu amo muito comunicação, eu gosto de design gráfico. Tem coisas que eu poderia até trazer no canal, mas eu não posso porque simplesmente não posso. Então eu fico um pouquinho distante daqui do canal, do conteúdo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar, tem provas e mais provas e exige muito de mim, exige muito do meu tempo. Então é muito importante que eu saiba lidar com esse tipo de coisa. Em algum momento eu vou desaparecer, não vou ser muito consistente, porque infelizmente as outras oportunidades ou as outras responsabilidades me obrigam, mas sempre vou voltar para ter aquela consistência e manter o canal sempre naquele nível, naquele jeito ou daquele jeito ali que vocês gostam, para que não falte conteúdo para vocês. E eu quero muito trazer vários outros conteúdos que não sejam simplesmente reacts, que fiquem estagnados nesse mundo de reações, reações e reações, porque eu sei que tem pessoas que querem ouvir mais de mim, querem me ver mais a falar, querem entender mais daquilo que são as minhas visões. Então eu vou tentar trazer o máximo que eu puder. No final é isso. Poxa, 2 meses e meio de criação de conteúdo, reacts, vídeos que
40 mil views, só que é uma pena que naquele momento eu não tinha algumas coisas, mas vídeos que atingiram, sei lá, 30 mil visualizações, vídeos que até hoje costumam funcionar, vídeos que me dão até 500 views, que eu fico muito feliz. Somos agora 4 mil inscritos, pessoal. É muita gente para controlar, é muita gente para poder engajar, é muita gente para poder entreter ou às vezes informar, dependendo do conteúdo que eu vou trazer. E tem várias coisas que eu já tentei fazer e olha, desde que eu comecei no YouTube eu tentei fazer de qualquer coisa para talvez atingir um certo público, mas eu não conseguia. E hoje eu tenho um certo número bom de inscritos e também um bom número de visualizações, taxa de retenção, views. Em alguns momentos, às vezes, alguns vídeos podem render, outros não, então vai depender muito daquilo que vai ser o vídeo, daquilo que é o público também, porque vocês são bem exigentes. Eu vou tentar ser esse cara um pouquinho mais assíduo, mais consistente no canal e tentar voltar com mais conteúdos. Infelizmente, eu desapareci por um tempo por causa de provas, trabalhos, o 6 por um vocês têm que melhorar isso aí. O 6 por um me quebra, então às vezes é difícil trazer conteúdos para vocês, mas é desse jeito que eu posso, é desse jeito que eu vou tentar sempre trazer algum conteúdo para vocês aí desse lado. Que gostam de me acompanhar, gostam de acompanhar esse angolano aqui, Cristiano, que às vezes está sempre com essa aqui, essa é minha suéter, não sei se é suéter. Eu gosto boa dela, eu gosto muito dela, é muito boa. Está sempre aqui nos vídeos, então quando eu puder vou sempre trazer aí um vídeo para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos pela próxima.